Vou ensinar agora como você pode desenvolver uma sistemática de reconhecimento que realmente motive as pessoas para o 5S. O reconhecimento é o alimento para o homem satisfazer as suas necessidades egoísticas. As auditorias de 5S devem servir também de ferramenta para o reconhecimento das equipes e os respectivos líderes. A experiência de várias empresas aponta para os seguintes requisitos que devem ser observados ao se discutir a sistemática de reconhecimento. Vamos a eles então. Primeiro, é imprescindível que a sistemática de reconhecimento faça parte da cultura da empresa. Para tanto, devem ser consultados os profissionais de recursos humanos, planejamento estratégico ou outras áreas da empresa, que podem ser áreas de apoio, que tratam do desenvolvimento profissional da corporação para evitar choques e conciliar o sistema de reconhecimento com algo que já exista na empresa. Segundo ponto, o reconhecimento deve ser sempre para a equipe e não para o indivíduo. Não é interessante adotar uma sistemática de reconhecimento voltada para eleger um profissional da equipe como destaque. Esse procedimento dificilmente estabelece espírito de equipe e motiva os menos privilegiados. A estratégia de eleger o destaque da equipe apenas oficializa quem já é bom e marginaliza quem não é. A competição é uma forma positiva de aumento e eficiência desde que seja voltada para o crescimento do desempenho médio global. Sempre as consequências de uma política de eleição de destaques individuais são um aumento da variabilidade, ou seja, o desvio padrão, entre as pessoas e, por vezes, redução da eficiência do processo. Estatisticamente, há uma probabilidade grande de haver uma variabilidade entre as pessoas de um mesmo grupo. Avaliando o trabalho da equipe, todos tentarão ajudar os mais deficientes, pois precisarão da participação deles para o desenvolvimento do nível desejado. O reconhecimento aos destaques individuais pode ser feito informalmente pelo líder. O reconhecimento indireto pode vir de duas maneiras. As melhorias relacionadas ao 5S podem ser apontadas às outras pessoas, do próprio grupo da direção e de visitantes. As melhorias relacionadas à função são contempladas pela política de recursos humanos da empresa. Outra questão interessante sobre sistemática de reconhecimento é que mais importante que o objeto do reconhecimento é a estratégia definida para torná-lo desejado. Para tanto, deve ser criada uma expectativa para o reconhecimento através de uma boa divulgação, onde fique claro que os merecedores serão poucos e diferenciados dos demais. Não há nenhuma conclusão estatística sobre o sucesso do 5S como objeto específico de reconhecimento. A recomendação que eu dou é se utilizar uma mescla dos objetos de reconhecimento como bônus, remuneração variável, premiação, troféu, certificados, bens de consumo e viagens, de acordo com as características, a situação financeira e o nível de evolução do 5S da empresa, se possível fazendo com que haja um vínculo direto entre o esforço da equipe e o reconhecimento. Com relação às estratégias para tornar o objeto de reconhecimento desejado, a recomendação que eu dou é se utilizar uma mescla de estratégias obedecendo aos seguintes critérios. Primeiro, de acordo com a classificação da área. Crie categorias de área de acordo com o grau de dificuldade provocada pelo processo. Exemplo, áreas com alto grau de fonte de sujeira, áreas com baixo grau de fonte de sujeira. Escritórios especiais, como da alta e da média gerência, e escritórios comuns. Ambientes de uso coletivo, como vestiários, banheiros, refeitórios. Áreas que ficam a céu aberto. Áreas específicas, como laboratório, biblioteca, salas de aula, almoxarifados, depósitos, arquivo inativo. Para áreas melhores classificadas, pode ser entregue troféus, bens de consumo ou viagens. Em caso de troféu, este pode ser definitivo ou permanecer na área enquanto mantém a classificação. Pode ser prevista a situação da posse definitiva do troféu se a área mantiver a primeira colocação por 3 vezes consecutivas. Para a área que estão muito à frente das demais, convém conceituá-la como ao concurso, evitando que concorra com os demais. Segundo ponto, de acordo com a evolução. Crie uma forma diferenciada para reconhecer a área que mais avançou desde a primeira auditoria. Pode ser desenvolvido um troféu diferenciado ou dado um brinde para os componentes da área. É normal que esse critério não seja utilizado a cada ciclo de auditoria. De acordo com o atingimento de meta, é outra estratégia que você pode usar.
Normalmente, as áreas que atingem a meta e ou que atingem uma nota classificatória recebem selos, certificados ou prêmio em dinheiro. Neste último caso, o mais comum é como participação de resultados. Algumas classificações são feitas pelas empresas a depender do padrão atingido. Exemplos: vermelha, de 1 é 1 estrela, até 50%. Amarela, 2 estrelas, entre 51% e 70% e assim por diante. Outras utilizam selos para 3 estágios diferentes de 5S. Entre 80 e 90 é o selo bronze, entre 91 e 95 é o selo prata, e entre 95 e 100% é o selo ouro. Evite divulgar abertamente os resultados das 2 primeiras auditorias e evite implementar a sistemática de reconhecimento antes do segundo ciclo de auditoria. Ou seja, faça a divulgação da sistemática juntamente com a divulgação dos resultados gerais do segundo ciclo e o evento de reconhecimento junto com o resultado do terceiro ciclo. Essa recomendação é feita por vários motivos. Nas 2 primeiras auditorias, os critérios de avaliação ainda estão sendo testados, a fim de conseguir extrair o padrão real de 3S ou de 5S dos ambientes de trabalho. Nas 2 primeiras auditorias, os auditores ainda estão aprendendo a fazer as auditorias. Interpretação adequada dos conceitos, dos critérios de avaliação, desenvolvimento da capacidade crítica de observação, calibração entre as notas dos diversos auditores. Nas 2 auditorias primeiras, os auditados ainda estão aprendendo a fazer o 5S e a conhecer os critérios de avaliação. E outra questão, nas 2 primeiras auditorias, os auditados não têm o parâmetro do que podem avançar no tempo de acordo com as dificuldades. Nas 2 primeiras auditorias, os auditados estão experimentando a prática do 5S. Uma possível preocupação com o reconhecimento nessa fase poderá tirar o foco da prática. Outra questão, faça uma boa divulgação da sistemática de reconhecimento. Utilize as ferramentas de divulgação existentes na empresa, como quadros de avisos, jornais, cartazes e até faixas. Envolva a liderança para que este faça uma divulgação corpo a corpo com a sua equipe. Outra coisa, planeje um evento para a divulgação dos vencedores e a entrega do objeto de reconhecimento. Esse evento deve ser marcado com antecedência para garantir a presença de pessoas estratégicas da empresa. A divulgação poderá ocorrer antes ou durante o evento. Em média, as empresas é usual aproveitar o horário do almoço para fazer a entrega, contando com a participação voluntária de níveis hierárquicos menores e a participação obrigatória das lideranças. Em grandes empresas é usual a entrega em um local mais reservado, que pode ser uma sala de reunião, uma sala de treinamento, auditórios, com a participação das lideranças e de um ou mais representantes das áreas que serão reconhecidas. A entrega das premiações deve ser registrada com fotos ou filmagem para a posterior divulgação. Planeje também e faça uma pesquisa para avaliar a eficiência da sistemática de reconhecimento. Essa pesquisa pode ser feita por amostragem, por meio de um formulário de simples preenchimento, distribuído antes da divulgação do sistema e depois também que foi feita a divulgação dos vencedores. Evite usar a sistemática de amostragem a cada ciclo de auditoria, ou seja, audite todas as áreas a cada ciclo de auditoria. Lembre-se que o maior objetivo das auditorias não é determinar o padrão numérico que a empresa se encontra, e sim apresentar a cada área os seus pontos fortes e as suas oportunidades de melhoria. A recomendação é que todos os espaços físicos pertencentes à empresa sejam auditados, mesmo aqueles utilizados por empresas contratadas. Algumas empresas optam por sortear poucas áreas que serão auditadas a cada ciclo. Essa estratégia não é recomendada para as fases iniciais de implantação, pois com possíveis diferenças significativas entre as áreas, a simples apuração de notas não agrega valor. Os exercícios feitos nas áreas amostradas certamente não servirão para as demais áreas não auditadas, criando uma imagem de auditoria como julgamento. A utilização de amostragem só é recomendada no caso de níveis de 5S muito próximos entre as áreas e para avaliação de metas corporativas usada para premiações por participação nos resultados. Um problema que várias empresas têm enfrentado em relação ao reconhecimento é como proceder com as terceirizadas, que são as empresas e pessoal contratado, os quais contribuem positiva ou negativamente para os resultados do 5S e que não são contemplados pela sistemática que envolve premiação em dinheiro devido a limitações de contratos trabalhistas. Se o reconhecimento não envolve remuneração, nada impede que a sistemática seja extensiva para os terceirizados. Quando o reconhecimento se limita à remuneração variável, a sugestão é criar uma premiação extra, convertendo um valor financeiro em um determinado bem, mesmo que seja sorteado. Também pode fazer uma festa de confraternização,
uma viagem ou algo que os funcionários das empresas contratadas decidirem. Esta proposta deve ser discutida, evidentemente, com todos.